Olá, tem um vídeo anterior meu aí no canal, onde eu gravei um relato sobre as minhas 4 experiências com ayahuasca. E eu finalizei o vídeo assim, naquela dúvida, né? Eu não sabia se eu voltaria a tomar o chá ou não, ficou aquela incógnita no ar, né? O mistério. E afinal de contas, eu voltei lá no instituto, eu consagrei a ayahuasca novamente, ou eu fiquei com medo, ou eu desisti, entendi que aquilo não era para mim. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que o meu relato é um relato da minha experiência. Se você for até lá, né, você não vai viver algo parecido com o que eu vivi, você vai ter ali a sua vivência, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa que esteja ali no mesmo espaço que você. E também esse vídeo ele não é para dizer para você ir e nem para não ir, é um vídeo assim, eu fui e eu vivi aquilo, a minha experiência foi aquela, eu só estou compartilhando, né, com outras pessoas que eu sei que gostam de saber, né, sobre a experiência de outras pessoas, mas não tenho intuito de forma alguma nem de falar para você ir, nem de não ir. É uma coisa que toca o seu coração, toca a sua mente, né, desperta ou não desperta a sua curiosidade, o seu interesse. Então, ir ou não ir é por sua conta. E você não vai viver uma experiência parecida com o que eu vivi, então não adianta se empolgar com as minhas experiências boas e falar, nossa, eu vou porque eu vou ver tudo isso, e nem se amedrontar com algo ruim que eu tenha vivido ali, né? Porque aquilo foi meu e o seu vai ser o único, vai ser a sua experiência. Pois bem, eu fui sim para a quinta vez, né, na ayahuasca, e não só para a quinta, né, eu já fui a sexta vez também. Eu vou contar um pouco aí sobre elas, é até uma forma de eu manter um registro, né, do que eu vivenciei lá. Pois bem, na quinta experiência, primeiro que eu tava assim receosa de ir, né? Não tava com muita coragem não, para falar a verdade, porque a quarta me deu um pouquinho de medo das coisas que eu vi lá. O relato está aí no canal para quem quiser ver. Mas eu fui. No dia assim, choveu, né? O instituto teve que cancelar com alguns participantes, né? Passar para um outro dia. No outro dia a gente não podia ir. Eu já tinha desistido, falei, não, tudo bem, eu não vou mais, né? Deixar só para 2021. Lembrando que isso foi lá no final de 2020, tá? Lá para dezembro, que ia ter uma consagração. Ok, não deu certo para ir no dia que estava marcado. Abrimos o espaço para que fossem novos irmãos. E também no outro dia não dava pra gente ir. Enfim, tava tudo certo, não dava pra ir, ok. Mas, né, estávamos aqui em casa e de repente chega uma mensagem da madrinha, acho que posso chamar de madrinha, né, quem nos serve a ayahuasca lá. Ela dizendo que abriria um dia na semana especial pra gente, que a gente não pôde ir, pra gente não ficar tanto tempo sem consagrar. Então foi aberto esse convite. Aí eu olhei pra Beth assim, né, olhamos uma pra outra, vamos, aceitamos ir. E nos preparamos para ir, né? Evitamos consumo de carne, de bebida alcoólica, aquele procedimento todo, né? Que é recomendado. E no dia fomos, tal. Eu tava me sentindo assim um pouco receosa. E quando eu estava preenchendo a ficha, né? Assinando lá a ficha de participação, a madrinha, né, falou que colocaria um pouco menos para mim, porque da outra vez eu entrei muito na força. Eu concordei imediatamente, né, eu até ia pedir para ela que colocasse um pouco menos, então ficou já acertado ali que para mim a dose seria menor. Então, ok, já fiquei mais tranquila. Procurei meu lugar, né, de meditação, sentei lá. Fiquei aguardando o momento e tem a palestra inicial, assim,
que instrui como a gente deve se comportar ali no momento. Recomenda, né, você ver aquilo e não se apegar, né, aquela imagem passou na sua mente, você não se apega, deixa ela embora. E ok, algumas outras palavras. E tomei o chá e me sentei. Aí eu imagino, né, conto lá mais uma, duas, umas 4 músicas e começo a sentir o efeito, né? Eu sinto no meu corpo, né? A Beth até me pergunta, como você sabe que chegou a força? Vem de uma maneira suave e vem chegando assim, olha, eu consigo identificar, é difícil de explicar o como, mas eu sinto algo diferente no meu corpo, né? Então eu sinto que ela chegou. E esse dia ela veio, né? Chegou assim, de uma maneira suave. E a hora que eu percebi que chegou, eu comecei a pedir, né? Implorar ali. Falei, olha, vem com calma, me trata com carinho, por favor. E pedi, implorava ali para que fosse uma experiência agradável. E ok, aí senti, né, que estava na força, uma força tranquila, serena. E comecei assim, eu falei, eu vou brincar um pouco com isso daqui para ver, né, o que eu consigo fazer. Aí eu falei, eu quero virar um animal. Eu pensei num animal bem banal assim. Eu quero virar uma galinha. Aí eu via, né, uma galinha assim na minha frente e imediatamente eu era ela. Era como se eu pulasse ali no corpo dela, né, e passasse a ser uma galinha. Aí eu vi um bico assim na minha frente e começava a ciscar o chão. Era um terreiro assim, né, um chão de terra. Aí cansei, falei, não quero ser uma galinha mais, eu vou ser um tatu. Eu escolhi animais assim bem aleatórios e bem banais, bem, né, que você não ia pensar. Aí virei o tatu. Primeiro eu via o tatu e depois eu entrava nele, né? Aí eu comecei a cavar, né? Vi as patinhas assim do tatu cavando. E quando fez aquele buraco assim no chão, eu fiquei com medo de entrar ali. Eu falei, não, já chega, não quero ser mais tatu, eu quero ser um gato. Imediatamente virei a nossa gata que temos aqui em casa. E a cena que eu representei dela foi quando ela pula o muro para sair. Então eu me vi assim como ela, pulei o muro, até a metade, depois pulei até o final, né? E consegui saltar para o outro lado. Aí depois, continuando, falei, agora eu quero ser um bicho mais poderoso, né? Eu quero ser um animal poderoso. Aí eu vi um tigre deitado, né, na beira de um lago, e ele estava observando um cervo tomar água. Então ele estava ali. Eu não entrei nele, eu só vi esse animal, esse tigre, e em seguida ele desapareceu, foi tudo muito rápido. Aí continuando ainda, falei, eu quero ser um animal brasileiro. Aí eu me vi numa onça, né? Primeiro eu vi a onça, depois eu entrei nela. Era uma onça meio magra, ela estava no meio da floresta, e essa onça viu um coelho e saiu correndo loucamente atrás desse coelho, né? Lembrando que essa onça era eu, e eu sentia uma força ali, uma raiva, aquele ímpeto, né, de pegar aquele coelho, eu sair correndo atrás dele com muita gana, assim, aquela coisa, vou pegar, e corri atrás desse coelho, esse coelhinho correndo na minha frente. Aí quando era um minuto, assim, de pegar ele, assim, devorar, eu parei, falei, não, eu não quero fazer isso, né, e saí aí dessa cena. Aí fiquei meditando, relaxando depois e tudo bem. Começou a tocar uma música assim maravilhosa, uns batuques de tambores, assim, tambores que batia lá no coração, assim, parecia que se confundia com as batidas do meu coração de tão intenso que era aquele som maravilhoso tomando conta de tudo ali. E eu me vi uma cigana lindíssima, cabelo longo, preto, né, até as costas, aquele cabelão, e vestida de vermelho, e aquela música tocando, eu comecei a dançar como essa cigana, né, eu dançava na minha mente, eu não levantei para dançar, então dançava e mexia e tal,
e batia o pé. E engraçado que era uma música, na verdade, que falava de Oxum, falava de Oxum, mas veio essa cigana. Primeiro eu também via ela e depois eu entrava, como se eu incorporasse ali, eu passava a vivenciar como se eu fosse ela. E eu olhava assim para o lado e eu via um cigano me observando. Ele estava de camisa vermelha, calça preta, tinha uma barba assim, e ele estava tipo como se fosse uma casa antiga, e aquelas casas meio baixas na área assim. Ele estava do lado de lá da mureta dessa área e ele ficava me olhando. E esse olhar dele não me intimidava, pelo contrário, me dava mais vontade ainda de dançar, porque eu sabia que ele estava olhando, então eu dançava ali, representava aquela cigana maravilhosamente. Foi assim uma experiência deliciosa, né? Porque eu vivi ali toda a minha alegria. Eu recebi algumas mensagens ali naquele momento, mas que eu não, a mensagem em si eu prefiro não compartilhar, ela é só para mim. Mas foi maravilhoso, sim, vivenciar a pele ali, a alma daquela cigana, que era como se fosse eu, né? Era eu ali naquele momento. Ok, aí depois eu comecei a viver uma experiência assim de família. Foi interessante porque, como eu já disse, as minhas vivências parece que elas trazem temas, né? Eu já tive o tema do amor universal, do amor próprio. Qual foi o outro? Deixa eu lembrar. Amor universal, amor próprio. Tem um aí que eu tô esquecendo já. Mas essa vivência, ela me trouxe assim a coisa assim, família. Você vai experienciar hoje situações de família. E foi exatamente o que aconteceu, porque eu comecei a entrar na mente de pessoas da minha família e saber por que eles são daquela maneira e entendê-los, né? Eles são assim porque tal coisa aconteceu para que eles fossem dessa maneira. Então eu entrei muito na mente da minha irmã caçula, que a gente tem uma maior proximidade, assim, até pela idade ser mais próxima, né? Era a irmã que eu brincava junto, então a gente tem mais proximidade. E eu entrei na mente dela. Depois eu mandei um áudio para ela com 26 minutos, né? Falando para ela, contando tudo que eu vivi ali, como se eu fosse ela. E as coisas que eu contei, ela falou que apenas uma lá que ela não reconhecia como se aquilo fosse parte dela, mas que as outras todas tinham muito sentido. Então eu entrava na mente dela, aí começava, né? Ó, a sua irmã, ela é assim, nisso, porque lá em tal momento ela vivenciou tal coisa. E me explicava certinho por que ela é do jeito que ela é. É uma pessoa alegre, maravilhosa, né? E tem, como todo mundo, os seus... não diria defeitos, né? Mas tem suas diferenças aí. E a ayahuasca nesse dia me explicou por quê. O porquê de ela ser quem ela é, como ela é e por que ela é, enfim. E aí depois eu entrei na mente do meu irmão, passei um pouco na mente dele, não fiquei muito tempo. Não era também uma escolha minha, eu falei, eu quero ficar na mente dessa pessoa. Não, aconteceu ali, eu deixei viver. E eu também entendia porque ele era como ele era. E houve mensagens assim de que eu tinha que agradecer muito pela família que eu tenho, que nós somos pessoas de bem. Assim, digamos que o lado material não é algo, não é uma questão que pese tanto em nossa vida, que as nossas buscas, né, a nossa vivência nesse terreno não é nesse sentido. Que para eu agradecer pela família que eu tenho, que é a família que eu tinha que estar, é a melhor família que eu poderia ter vindo para eu ter as experiências que eu preciso para, né, evoluir aí como pessoa, como ser humano, como alma, enfim.
que eu vim na família que eu tinha que vir, e para eu não ter dúvidas disso e ser grata. E depois você se reflete e realmente, né, tem que agradecer pela família que eu tenho, porque são pessoas honestas, são pessoas aí que vivem de uma maneira que não prejudica o outro. Então foi uma experiência assim bem, como dizer, bem tensa, bem incrível, assim, de entendê-los mais a fundo sem ser explicado por eles, né? Foi uma coisa que a minha consciência ali estava expandida e chegou ao ponto de fazer essa interpretação aí de quem eles são, porque são como são, e de agradecer por tê-los, né, na minha vida. E foi assim, foi isso. Meu tema então da quinta consagração foi família. Foi uma experiência aí muito boa. Eu tava com receio de ter parado de ir, né, na quarta vez e ficar com uma má impressão da ayahuasca, porque na verdade ela me trouxe em 3 vivências, né, algo tão maravilhoso. Por que na quarta eu ia desistir de tudo, assim, ficar com essa má impressão de que não quero mais e não serve pra mim e, como dizer, sair, né, de uma maneira assim, mais descontente, né? Então, aí eu, nessa retorno aí na quinta experiência, me ajudou a ver, né, que eu não precisava continuar indo se eu não quisesse, mas eu não precisava também, quando for passar essa vivência para alguém, falar de uma maneira negativa, como se fosse algo que tenha me feito mal, porque na verdade não. Eu acho inclusive que, aliás, eu sinto inclusive que a ayahuasca ela me trouxe mais autoconfiança, mais amor próprio, mais aceitação, né, de mim, de ser quem eu sou e gostar de mim do jeito que eu sou. Então é uma vivência aí que pra mim valeu a pena. Como eu já disse, eu não vou falar pra você vai ou não vai. É uma coisa que toca ou não toca o seu coração, sua mente, aí, o seu espírito. Se você tiver que ir, eu posso falar algo extremamente negativo, mas você vai do mesmo jeito, porque o chamado é para você. E se você não quiser ir, eu posso falar maravilhas e você não vai de qualquer maneira. Então é uma coisa que toca ou não toca. E em mim tocou, né? Eu quis ver, fui, eu aprovei. Então é isso. E eu fui também na 6ª vez. A 6ª foi aí a semana passada. E na 6ª já não estava muito legal. Assim, eu tomei, sentei e eu comecei, fechava os olhos e tal, eu via umas fumaças, via umas flechas, uns espinhos, umas coisas assim que não estava sendo muito legal. Tava me causando ali um mal-estar, uma coisa assim. Aí eu falei, eu não vou deixar essa força me pegar hoje não. Eu tava no nível aí que eu conseguia dar uma segurada, né? Porque às vezes derruba e você não consegue mesmo, né? Te pega, te leva e você não tem reação. Mas eu tava ainda no estado que eu podia reagir. Mas eu ficava, né, letárgica e tal, e vendo aquelas coisas, e eu falava, bom, eu não vou deixar isso me pegar, porque da vez que eu deixei, eu me senti um pouco mal no outro dia, né? Uma sensação de estar meio longe, aquela coisa. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, então eu fiquei evitando a força o tempo todo. O que, na verdade, diz que não é recomendável, né? Você tem que deixar ela te mostrar o que ela precisa te mostrar, mas eu não tava afim de ver aquilo e falei, não vou ver, e resisti. Eu ia no banheiro toda hora. Eu sentava, eu abri o olho, né? Porque se você fecha os olhos, você tem as visões. Então eu abri o olho, falei, não quero ver, não vou ver. E resisti o quanto pude. Num dado momento eu me olhava assim, sentada, e parecia que eu era um avatar gigante. Aí eu me sentia desengonçada. Você vê que o jeito de andar parece que não tá normal, você tá desengonçada, mas... Enfim, eu fugi e não me arrependo de ter fugido não, porque eu acho que não ia dar bom pra mim naquele dia.
Mas é uma coisa assim que eu quero ir, né? Não tão frequentemente, dar uma espaçada aí entre uma consagração e outra, porque eu também não quero assim me sentir dependente psicológica dessa substância, né? Eu não quero que algo externo me controle. Então, vou dar uns espaços e vez ou outra eu irei lá para tomar o chá e ter mais experiências. Porque o que acontece para mim? Eu tenho muita informação, recebo muita instrução. Fala assim exatamente no que eu tenho que melhorar, aponta os meus defeitos com muita clareza, coisas assim inquestionáveis, que não tem como eu falar não, isso daí não sou eu. Não tem. Sou eu, né? Isso aí sou eu. Eu preciso realmente melhorar nesses pontos. Então é incrível isso, né? Essa lucidez assim que te traz a respeito de si mesmo. Então, o meu propósito é a busca pelo autoconhecimento, e a ayahuasca tem me feito assim me conhecer por uma perspectiva aí única, né? Muito interior, muito profundo, e tem sido muito válido. Então é o que me faz voltar lá. Só que eu já recebi tanta instrução, tanta coisa, dessa última vez, que eu já tenho assim, eu não sou de beber muito bebida alcoólica não, eu tomo uma cerveja, no máximo umas 4 latinhas, já deu, já me enjoa. E lá me falou, né, tipo assim, me veio assim: você tem que voltar para sua essência, você não é uma pessoa que beba. Às vezes você bebe porque você está num ambiente lá que está todo mundo bebendo e você bebe tal, né, para socializar ali, mas não é uma coisa que você goste. Você nem gosta de cerveja, por que você vai ficar bebendo? Você não precisa, se purifica disso. E eu não tenho nem vontade, depois disso eu não tenho, se eu já não era de beber, agora então, olha, muito menos. E falou também para eu cuidar mais da minha alimentação, né, buscar comer mais legumes, diminuir na carne. Então, são instruções boas, né? Não falou nada negativo aí pra mim, não. Então, é algo que me acrescenta. Então, por isso que eu acho que pra mim tem valido a pena. E como eu disse, né? Quem recebe chamado vai de qualquer maneira. Não tô aqui pra falar vai, nem deixe de ir. Mas foi isso. E então eu voltei. Eu tive, né, mais experiências aí. Tá aberto a possibilidade para eu voltar novamente. Não sei em que momento. Eu vou só dar umas espaçadas maiores, porque eu quero praticar as instruções que eu recebi, porque eu acho que também não adianta eu receber tanto conhecimento e não colocar em prática. Tem muito aí que, tipo assim, são de foro íntimo, né? Eu não vou compartilhar, mas são muito claros, muito verdadeiros, e eu acho que é uma coisa que, se eu trouxer para minha vida, só vai me trazer benefício e a quem está à minha volta, e vai me fazer ser uma pessoa melhor, sim. Então eu quero ir praticando aí aos poucos e tentar conseguir usar todo esse conhecimento que eu tive de uma maneira que me acrescente aí, me faça crescer. Então foi isso, mais um relato aí da ayahuasca, né, da minha quinta e sexta vivência, e espero que tenha te inspirado, ou que tenha tido aí uma certa familiaridade com o que você vivenciou, né? Pra a gente ter essa troca aí, porque eu gosto de ler relatos, de ouvir o relato de outras pessoas, porque aquela coisa, a gente se identifica, né? E a gente gosta de ter uma identificação aí, né, com outras pessoas que estão tendo vivências similares. Então, é isso. Se você quiser deixar um comentário logo abaixo aí
contando sobre a sua vivência ou compartilhar um link aí de um vídeo que você tenha feito, tá? Será muito bem-vindo. Então, namastê, até mais. E um bônus aí, né? Algo que eu devo dizer, que eu quero dizer, é que na quinta vez, com as lembranças familiares, assim, eu chorava muito. Então eu tinha uma emoção, assim, aflorada, né? Muito intensa, relembrando questões aí de família, coisas de infância. Então eu chorava de lavar a alma, assim, né? Eu lembro que eu tinha feito cabelo naquele dia e eu ainda pensava, putz, vai estragar meu cabelo, né? Porque você vê que você tá na consciência ali, né, do seu estado no momento, mas você deixa aquilo aflorar. E teve uma situação na quinta vez, que bem no final da primeira parte, são duas partes, né? Aí na segunda parte é opcional você tomar o chá ou não. Então no final da primeira parte, ficou parecia uma sombrinha dançando pra mim. Sombrinha não o objeto, uma sombra mesmo ali dançando, uma fumacinha que é para um lado, para o outro, e que dizia que era a força, né, indo embora. E ela dançava muito feliz, aquela sombra, tinha um olhinho nela, ia para um lado e para o outro, dançava muito feliz e se despedindo de mim, né, e falava assim que a segunda parte eu não precisava tomar o chá, que eu conseguiria continuar nessa força tal, sozinha. O efeito do chá já tinha passado, né? Eu já estava bem, não tava, a força tinha passado. E ela dançou, se despediu, falou, agora você vai sozinha. E eu vi aquela força ali soltando a minha mão e me deixando. E o que eu fiz? Eu não questionei, não duvidei, resolvi me entregar e falei, tá bom, disse que eu vou continuar sozinha, então eu vou tentar. E eu permaneci no estado de meditação, não tomei o chá, e eu continuei entrando na mente ali de familiares e entendendo ele, interpretando eles como se eu tivesse sob o efeito do chá, e não estava mais, algo que foi assim fascinante. E na quinta vez foi isso, né? Esse tema família aí foi bastante proveitoso para mim. Na sexta vez, que eu ia dizer, eu não ia dizer quinta vez, o ensinamento que ficou para mim, né? Vem algumas instruções. O que ficou foi tipo assim: a ideia de bom e de ruim é a gente que atribui. Então eu que dou uma definição para o que é bom ou o que é ruim. Então as coisas que eu vi ali, eu não tinha que fazer uma interpretação atribuindo um juízo de ser algo, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é negativo. Eu não deveria, né, me apegar ao conceito, porque o conceito é a gente que dá. Eu achei interessante, algo até para eu refletir mais aí a respeito. E também sobre o medo, que o medo também é uma situação que a gente atribui um valor a esse medo. Se eu tenho medo é porque eu que lanço ali a ideia de que aquilo me apavora, que aquilo ali me causa um desconforto. O medo em si mesmo é uma percepção que a gente faz, e não que aquilo ali em si seja algo que eu deva temer, tá bom? Mas aí essa pequena reflexão aí para ficar como registro.